Você já parou para pensar que, como advogado, você não precisa depender apenas de causas no êxito para ter uma vida financeira estável e até mesmo lucrativa? Se você está nessa mentalidade, eu vou te contar uma coisa que pode mudar o rumo da sua carreira. Eu sei que muitos advogados acreditam que o segredo para ganhar dinheiro está apenas nas grandes vitórias, nos casos de alto impacto que geram resultados grandiosos. Mas a verdade é que esse pensamento está te limitando e eu vou te explicar o porquê. A realidade é que os advogados que mais faturam são aqueles que conseguiram criar previsibilidade financeira, construindo uma autoridade no digital e oferecendo serviços que garantem contratos recorrentes ou que garantem um fluxo de receita recorrente todos os meses. E não, isso não é só para advogados famosos ou com anos de experiência. O que eu vou te mostrar aqui é um passo a passo validado, um caminho, podemos dizer, que qualquer advogado consegue seguir desde o momento que decide dar o primeiro passo. Então, se você pensou que isso era só para quem já está no topo, fica comigo até o final porque eu vou te provar que você também consegue conquistar esse tipo de resultado. Eu me lembro de um advogado com quem eu conversei há alguns meses. Ele estava completamente focado nos processos, em causas de êxito, algo que trouxe grandes resultados para ele anteriormente, mas no fundo ele sabia que isso era uma roleta russa. Agora você imagina, um mês você tem um grande contrato, no outro mês você mal consegue pagar as contas. E esse cara, esse advogado, ele estava preso nesse ciclo de depender de causas para gerar receita. Que não é errado, mas existe uma via melhor. Mas o que ele não sabia era que, em vez de ficar esperando pelos processos, ele poderia estar criando uma fonte de renda estável, previsível e lucrativa. Eu disse a ele, cara, você pode criar isso, você pode implementar uma receita recorrente prestando algum tipo de consultoria ou algum tipo de serviço mais especializado, mais direcionado, que garantirão ali honorários todos os meses de forma fixa para você conseguir ter previsibilidade dentro do seu escritório. Vamos pegar como exemplo um advogado especializado em demandas empresariais. Em vez de ele esperar que uma empresa tenha um problema pontual ou outro para ele conseguir, talvez, fechar um contrato com essa empresa, ele pode muito bem oferecer um serviço jurídico de forma recorrente e como ele está mais próximo dessa empresa, fazendo esse trabalho de consultoria jurídica, ele vai ter muito mais oportunidade de pegar eventuais processos e aí sim, ele consegue receber no êxito como uma nova demanda, ou seja, eu fecho o meu cliente de forma recorrente, depois eu aumento o LTV desse cliente pegando trabalhos de forma esporádica, de forma pontual. E isso não se aplica apenas em contratos empresariais. Um advogado especializado na área bancária, por exemplo, ele pode sim cobrar honorários iniciais para analisar um contrato, dar alguma consultoria para empresas de grandes portes financeiros. O ponto aqui é o seguinte, ao invés de depender de caso único, você começa a construir uma rede de serviços que gera receita contínua, que gera receita recorrente. E a partir daí você consegue trazer mais receita, mais dinheiro para dentro do seu negócio e expandir ele de uma forma muito mais rápida. Agora você deve estar se perguntando como que eu começo a fazer isso? A resposta é simples. Especialização. Você precisa ser um advogado especializado. A verdade é que advogados genéricos brigam por preço. Eles são forçados a competir no mercado pela quantidade de cliente, sendo uma alternativa barata para quem precisa de um advogado. Mas quando você escolhe uma especialização, uma dor específica que você pode resolver, você começa a ser visto como uma solução para um problema específico. Isso te coloca muito à frente da concorrência. Aqui na nossa empresa, nós temos vários casos que isso acontece na prática. Eu, por exemplo, sou um grande defensor da especialização em nichos de alta demanda. Se você quer pegar mercado como startups, o mercado imobiliário, mercado empresarial, você verá que há uma enorme demanda por advogados especializados nessa área. Mas a chave aqui não é só escolher o nicho, mas entender onde a concorrência é baixa ou mal atendida. E aí que você pode entrar
e se destacar e ser o ponto de diferenciação no mercado. E quando eu falo de ser alguém especialista, é entender a fundo do negócio da pessoa. Se você quer atuar na área empresarial, por exemplo, você entende a fundo do negócio dela. Porque eu mesmo já procurei vários advogados no mercado, poucos deles entendiam do que realmente eu precisava. Muitos tentavam me oferecer algumas soluções furadas, né? Lia alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas eles não eram especialistas de verdade. Eu sabia que se eu contratasse esse tipo de profissional, logo logo eu ia me afundar, eu ia ter problema. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou definir o meu nicho de atuação? As pessoas que me perguntam isso, eu gosto sempre de responder o seguinte: o que é que te desperta interesse? Qual que é a sua paixão verdadeira? Porque você é um advogado, uma advogada, você estudou na faculdade, mas tem uma área ou outra que você se identifica mais. Às vezes você quer atender empresas, às vezes você quer ajudar pessoas que estão com um problema financeiro, e a partir daí você começa a criar soluções práticas direcionadas a essas questões que você escolheu. A partir daí você pode criar soluções práticas direcionadas e com isso o público vai conseguir te enxergar com autoridade. E falando em autoridade, ser especialista não é o suficiente. Você precisa ser reconhecido como tal. Não basta apenas saber o que fazer. Você precisa mostrar ao mundo que é o melhor naquilo. E como que você faz isso? Através de uma presença forte no digital. Eu vejo muitos advogados que são ótimos no que fazem, mas a verdade é que eles não são nem conhecidos. E como você vai atrair clientes se ninguém sabe que você existe? A solução é simples: produza conteúdo de valor. Isso pode ser feito com vídeos, posts, artigos, dependendo da área. Tudo aquilo que resolve as dores do seu público e prova que você é a solução ideal para o problema delas. E a partir daí você começa a criar confiança antes mesmo de um cliente entrar em contato com você. Por exemplo, um advogado de startup pode criar vídeos explicando como abrir uma startup da melhor forma possível, como garantir que todos os contratos sejam legais, bem estruturados. E isso vai fazer com que os clientes que estão ali assistindo já confiem nele logo de cara. Além disso, é fundamental que você tenha uma presença forte em outros ambientes. Por exemplo, se você é um advogado de empresa, o LinkedIn, o YouTube, são redes sociais que são muito boas para advogado, porque os clientes eles estão buscando informações e é ali que você precisa aparecer informando as suas soluções, passando a sua autoridade com posicionamento e conquistando muito mais clientes. Agora nós vamos falar como você vai trazer esses clientes até você. A estratégia de captação no digital ela é essencial para que isso aconteça. Eu costumo dizer que quanto mais for otimizado o seu processo de captação, menos indicação você vai precisar de um terceiro, de um outro cliente, enfim. Para que isso tudo aconteça, é fundamental que você tenha um funil de marketing e vendas muito bem estruturado. É o que eu chamo de geração de demanda qualificada, onde você trabalha muito bem as suas redes sociais, desenhando um funil, desenhando um caminho para que esse potencial cliente que te assiste, que te acompanha ou que viu algum anúncio seu, entre em contato com você. Depois que ele entra em contato com você, para você conseguir fechar contrato com ele, aí é a parte onde muitos advogados pecam, erram e alguns até se frustram. Porque você precisa ter uma qualidade no seu atendimento, você precisa saber vender. Muitas pessoas têm essa objeção de venda, eu sou um advogado, venda, mas se você tem um escritório e ele não vende, você não tem um escritório. Porque a venda é o que vai garantir que o seu escritório fique de pé. A venda é o que vai garantir com que o cliente chegue no ponto A, chegue no ponto B com o contrato fechado. Porque é quase impossível alguém que nunca te viu comprar de você de uma forma que uma indicação compraria. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você começar hoje a analisar com calma, a estudar, a evoluir nessa área, eu falaria que é a área de vendas, onde você precisa desenvolver técnicas, desenvolver conhecimento para que o ponto A e o ponto B,
até o fechamento de contrato aconteça de forma mais fluida possível. Eu posso dizer que o mundo digital, ele é como se fosse um PDCA, né? Então a gente testa, a gente otimiza, a gente ajusta e com isso vai te trazer cada vez mais um investimento, às vezes até menor, um resultado um pouco maior. Então você precisa testar e otimizar constantemente toda a sua operação de geração de demandas. Logo você vai ver que o seu resultado ele começa a se tornar muito mais previsível. Ser advogado de sucesso não tem nada a ver com sorte, pessoal. Não tem a ver com tempo de carreira, tem a ver com uma estratégia, com especialização e com a presença forte no digital que vai acelerar muito mais os seus resultados no dia de hoje. Eu sei que você pode deixar a concorrência para trás e construir um negócio muito previsível, porque centenas de clientes meus já fizeram. Tudo que você precisa para desenvolver é ter um passo a passo claro, um passo a passo validado. Agora me conta, qual dessas estratégias você já começou a aplicar dentro do seu escritório? Tem alguma estratégia que você vai começar a aplicar hoje? Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo. Bora!